Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? Ele, porém, não é inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido se tivesseis aceito a aprovação com humildade. Se houvesse esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual, onde vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Teríeis tido a satisfação de vê-lo radiante depois da ausência. Mas o que fizeste? E ainda agora fazeis? Coloque entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço. Não, ele se encontra mais perto de vós do que supondes. Apenas um véu impenetrável subtrai a vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste pela falta de confiança em Deus, aguardando ansioso o momento feliz em que se vos poderá tornar visível. De vós somente depende abreviar ou retardar este momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e da vossa bondade. Se me puniste, reconheço que eu mereci. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Mãe, que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma, é qual relâmpago na noite escura que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. Senhora C. Comentário de Kardec. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele tem perfeita consciência do seu estado. É que para os outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que o prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente para ser punida, não revendo o filho, como desejava. Não vê-lo corporalmente era uma punição, sem falar no conhecimento exato da situação em que se encontrava. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam. De modo que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Desgosto da vida, suicídio. Pergunta 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivo que o justifique? Efeito da ociosidade, da falta de fé, e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. 944-A. Nem sempre o suicídio é voluntário?
O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem por causa os desgostos da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. 946-A. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Oh, ai deles! Responderão como por um assassínio. 947. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida? É um suicida. Mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que viras as costas tão logo precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. Pergunta 952. Comete suicídio um homem que perece, vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Não há nele falta de coragem, há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. 952-A. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem para provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que ele poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar?
nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, nada mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula as ideias do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível. Modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas, a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram, a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários, em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais esperavam encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se graças ao Espiritismo. Sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. Prece por um suicida. Capítulo 28 da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 71. Prece e prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão, antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores.
capítulo 5, item 14 e seguintes. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de... Possam as nossas preces e a sua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido coragem de aguardar o fim das suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar suas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Pergunta 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. 952-A. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Pergunta 956. Aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem o insulto que eles fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as pensavam abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Pergunta 934 e seguintes. Vê-las. Pergunta 957. Quais são, em geral,
Com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Comentário de Allan Kardec. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam na interrupção brusca da vida. Isto se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste ato de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda o número dos vivos. Ver pergunta 155 e 165. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente, à sua revelia, os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústia e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas, em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem. E mais cedo ou mais tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em quem incorreu. É assim que em certos espíritos que haviam sido muito infelizes na terra, disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria de que, inutilmente, procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que o homem não é livre para pôr termo em seus sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina, mas pelos fatos que eles nos põem sob as vistas. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. Item 14.
A calma e a resignação, adquiridas da maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teria desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se executarmos o que se dão em estado de embriaguez, se extenuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem eles sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio.